Bom dia! Será que você está almoçando ou você está preparando o seu almoço? Uma pergunta, você coloca saleiro na mesa? Vamos ver com o Dr. Roque Savioli, meu convidado de hoje, se isso é uma atitude correta. Dr. Roque, bem-vindo. Muito obrigado. E esse assunto do sal é importante. Muito. E saleiro na mesa, de jeito nenhum. A pessoa, normalmente o brasileiro já come sal demais, não é, doutora? Exatamente. 12 gramas, eu estava lendo você falando isso aí outro dia. 12 gramas. E a recomendação mundial, né, é de 5 gramas, 5,3. Gente, tem uma coisa tão interessante. Quando eu fiz aquele programa sobre aquele macarrão, né? Aquele macarrão instantâneo, depois eu fiz um só do saquinho. Você sabe que aquele saquinho daquele macarrão e uma salsicha já é o sal do dia inteiro. E a pessoa às vezes come isso antes de dormir. É que a pessoa não sabe que sal tem várias situações. A comida já tem sal. Os alimentos já tem. Não, e alimento processado é pior ainda, sabe? Esse ultraprocessado, essas coisas de você compra pronto, aí eles colocam muito mais sal, que o sal é um conservante, né? Você vê a carne charque lá, coloca o sal para conservar. Exato. Que ela desidrata, né? Evita que a bactéria vá lá, que se estrague. Exato. Agora, eles colocam muito sal. Você vê, refrigerante tem sal. Se você olhar no rótulo... Tem sódio. Tem sódio. Sódio cloreto de sódio. Então, o sal, o que que é? Cloreto de sódio. Olha só, esse é o livro de uma série, esse foi o primeiro, né? Nós temos uma série que estamos escrevendo chamada Série Mais Saúde. São livros pequenos, praticamente de bolso, né? Que foi esse o intuito, aonde vocês têm várias informações bacanas. Esse de hipertensão tem um capítulo só sobre o sal. Porque, gente, uma coisa, o sal é pró-inflamatório, tá? Assim, vários estudos falando a respeito, esse sal de adição, aquele sal que vai a mais. E nós temos uma receita aqui do meu sal de ervas, que é divino, que é um pouquinho de sal comum e um monte de especiarias. Nós temos a receita aqui, esse você pode deixar na mesa, porque cada especiaria é uma farmácia. Então, quando você está fazendo uso desse sal de ervas, você também está agregando uma série de fitoterápicos na sua alimentação. Mas, meu amor, contando... O sal, ele dá a mesma resposta em todos os organismos ou tem pessoas que têm diferentes reações? Existe predisposição a sal, né? Tem gente, por exemplo, que as papilas gustativas, elas reconhecem menos o sal. Então é a pessoa que tem que colocar mais sal do que devia para sentir o gosto. E parece que isso tem uma relação muito grande com hipertensão arterial. Agora, eu acho que tudo isso é uma questão cultural, de você se acostumar, sabe? Por isso que eu sempre peço que se cozinhe com menos sal possível. De preferência, até sem sal, sabe? E aos poucos, você que está fazendo almoço em casa, você que é dona de casa, você vai ensinando a sua família, sabe? Você vai treinando a papila gustativa da família inteira. Exato. Pode reclamar no começo, você coloca esse sal de ervas só para... E aos poucos a pessoa vai mudando o gosto. Exato. Por exemplo, eu sou uma pessoa que detesto o sal. Interessante. Eu não tolero o sal. Por uma salada, eu sou o próprio sal que já é próprio do alimento, para mim me satisfaz. Pois é. Porque a gente vai se acostumando, vai fazendo isso aí. E eu sempre brinco que quando você me manda algum paciente que a recomendação é diminuir o sal, eu peço 2 semanas de tempo, de né? tempo, assim, de voto de confiança. Eu falo, olha, prometo que daqui a 2 semanas a sua vida vai estar melhor. Então eu dou algumas dicas, como por exemplo, eu peço para a esposa fazer a salada de folhas amargas com frutas, porque aí você minimiza a necessidade de sal. Mas por que eu peço 2 semanas? Porque é o tempo das nossas papilas gustativas mudarem e reconhecerem melhores sabores. Por isso que quando a gente vai fazer uma dieta, alguma coisa e para de comer durante um tempo doce, quando vai comer, qualquer coisa está muito doce. Exato. Então, treine, por isso que o Dr. Roque está falando, treine as papilas gustativas. Mas eu acho que o grande problema para mim hoje é alimento processado. Ultraprocessado, como inclusive. Todo mundo sabe, é muito mais fácil pedir delivery, mais agora nessa época, né? Então isso
a quantidade de sal, a quantidade de gordura que tem e de carboidrato, né? Carboidrato que de índice glicêmico baixo, né? Não, de índice glicêmico alto, né? Que ele vira isso, é verdade. Correndo açúcar. É enorme, porque isso é um custo, é uma coisa que barateia o custo do produto. Exato. Só que faz muito mal para a saúde, muito mal. E eu falo para as pessoas assim, que Deus fez tudo certinho, né? O que na natureza é doce não é gordo. E o que é gordo não é doce. Então você nunca vai ver fruta gorda, vai ver doce. E o abacate, que é gordo, ele não é doce. Então Deus deixou tudo bonitinho pra gente. Mas aqui no livro, vocês vão dar uma olhada como você reconhece no rótulo, onde você tem que ler a diferença entre sal e sódio. Olha que bacana, né? 1 grama de sal equivale a 400 miligramas de sódio. Então, portanto, 2.000 miligramas de sódio são as famosas 5 gramas de sal. Porque quando você vai ler um rótulo, você não lê sal, você lê sódio. Ai, e como é que eu vou fazer essa conta? Então, aqui no livro tem e nós vamos mostrar. E nós colocamos também algumas tabelas muito interessantes, onde você vai reconhecer no dia a dia aquilo que você come industrializado e dá uma olhadinha no tanto que tem de sódio, né? Mas a gente tem, né, amor, vários ingredientes que a pessoa não reconhece como sal, mas é glutamato monossódico, né? Então, olha só, o benzoato de sódio, gente, que tem refrigerante, quanto que a gente fala, gente? Esse benzoato de sódio é um veneno, faz um monte de coisa ruim. Então, tudo que tem a palavra sódio, dissódico, sulfito de sódio, tudo que você reconhecer isso dentro dos ingredientes do alimento, resumindo, é o famoso sal. Além disso, que tem, isso são situações que às vezes você não pode fugir, né? Ontem mesmo eu estava atendendo uma missionária e dizendo para ela que, olha, você precisa comer sem sal, porque é obesa, hipertensa, tudo. Doutor, mas não tem como, a gente vive de doação, né? Me convido para almoçar, tudo. Então, às vezes não tem esse problema, mas eu acho que as pessoas têm que ter essa limitação, sabe? Se você tem que realmente chegar e falar, não posso comer com sal. É lógico. Sabe, e o pior é o sal do saleiro. Isso que eu acho venenoso, sabe? É um veneno. E agora com essa onda toda de sal rosa do Himalaia, chique, que não sei o gourmet, que lá, que fica na mesa, aí o pessoal vai lá, coloca sal. Eu acho não, que isso pior são os meninos que, quem tem filho sabe disso. Eles sentam na mesa, nem perguntam, não prove, já vai pôr sal. Exatamente. Então, gente, vamos acostumar principalmente porque a não ter sal. Porque eles estão acostumados a muito sal por conta de hambúrguer, essas porcarias todas de... Batatinha, chips, essas coisas todas. Salgadinho, olha o nome, salgadinho, né? Já tá falando tudo. E aí eu vou dizer uma coisa para você, minha querida, que está aí em casa, na hora do almoço, que agora vocês estão, assim, privilegiadas, né? Conclusão, olha só, como é que é a receita do soro caseiro? É água, açúcar e sal. Por que põe sal? Porque, gente, o sal dá uma carona para a glicose. Então, se você não quer tanta glicose absorvida do seu organismo, limita o sal, porque o sal não traz só água para o organismo, dá carona para a glicose também. Então, gente, são pequenos detalhes que a gente tem que começar a observar. Eu acho que a conscientização da dona de casa, da mãe que faz a comida, ela que é a líder do processo, ela que vai determinar a saúde da sua família. Exatamente. Independente de reclamações de que está sem sal, não sei quem lá. Isso. Tá? O marido que reclama o que for. Mas você é responsável pela saúde da sua família. E a alimentação é o fator preponderante para você ter uma saúde completa. A gente dá várias dicas, então começa com esse esquema de pôr a salada, fazer isso, põe o sal de ervas na mesa e vai diminuindo aos poucos o sal. Em 2 semanas a sua família vai estar assim com um paladar melhor. Quando menos esperar, então comendo sem Exatamente. Sal. Tá bom? Essa foi a dica do programa Mais Saúde de hoje. Obrigada, Dr. Roque. Obrigado a você. E até o próximo Mais Saúde.